Gente, eu sou Dória Miranda e eu vou falar com vocês hoje do poder do pensamento positivo, do poder do Japamala. Na verdade, o Japamala, para quem não conhece, são esses daqui, ó. E eu descobri o Japamala através da Beth Russo. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Japamala, ele mudou completamente a minha vida. Vocês vão falar, como assim, Dória? Gente, antes do Japamala, eu era uma pessoa que sabe quando você tá andando, aí sua vida tá andando, 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 e ela cai. Aí você cai, tem que se levantar. E aí eu comecei a ver no Japamalas que eu tinha muita coisa, muita área da minha vida que era travada. Em que sentido? No sentido que eu não me perdoava por algumas coisas, culpava muito a minha família por eu ter saído de casa, tinha todas esses negócios. Culpava a minha família, vivia reclamando da vida, às vezes ganhava muito dinheiro e também perdia muito dinheiro do nada. Vivia com nome sujo, devendo. E aí, quando eu comecei a fazer o Japamala, começou a abrir várias janelas na minha vida. Uma dessas janelas, foi eu ir pra internet. Foi como se fosse um desbloqueio, porque eu conheci, eu conheci a louca. Eu comecei na internet em plena pandemia. E aí eu tinha fechado todos os comércios, eu e o meu marido. E a gente estava preso num apartamento de 85 metros quadrados, em pleno centro da cidade, no centro de São Paulo. E lá, literalmente, teve lockdown. Então, assim, o que aconteceu? Meu marido sempre falava pra mim ir fazendo os. Minha cachorra, gente. E postando, e eu não acreditava muito que as pessoas pequenas, elas tinham uma força muito grande na internet. As pessoas pequenas, quando eu tô falando, gente, eu estou falando de empresa. E aí eu descobri na internet esse meu poder de comunicação, esse meu poder de vendas. E aí foi onde, ali junto com o Japamala, eu fazendo o Japamala 108 vezes, orando, agradecendo, começou as coisas a mudarem. Gente, se você não me segue no canal, já começa a me seguir, hein? É isso, porque titia preta. E como eu tava falando que titia precisa, né? Então já se inscreve aí. Independente, não sei se tá dando pra vocês ver aqui eu mexendo, independente do que as pessoas acham que o Japamala é uma religião, não é uma religião, gente, é uma filosofia de vida. E aí, através da Beth Russo, eu comecei, deixa eu baixar mais aqui, né? Eu comecei a seguir a Beth Russo, comecei a pesquisar o Japamala, o Ho'oponopono, e comecei a destravar a minha vida financeira, espiritual, amorosa. Porque na verdade eu vou falar uma coisa pra vocês que é bem complicado. Quando você não vem de família rica ou você não tem aquela herança, parece que nunca você vai conseguir muita coisa na vida, né? E comigo não foi diferente. E aí eu comecei a fazer o Japamala, vendas abençoadas, o Ho'oponopono, né, gente? Vendas abençoadas, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Dória Miranda abençoada, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E por aí foi. E aí veio uma mudança muito grande. Eu lembro que um dia a Beth Russo estava falando do sucesso da nossa vida. E aí eu comecei a fazer. Sucesso, abençoado, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E eu sempre fazia isso, porque a gente estava preso num apartamento. Eu, por ter problema de pressão alta, ser gordinha, ser plus size, então eu respeitei totalmente aquela quarentena. E aí eu tinha tempo que para me jogar. E eu lembro que teve um dia que eu saí, tinha uma lojinha dessas chinesas e eu ficava ali contando o javamala nos carocinhos de feijão. E aí, o que eu entrei nessa loja para comprar um colar, um japamala, alguma coisa, e achei um colar de R$ 5 que era de pedra. Eu dei esse colar
para uma seguidora minha do Instagram. Essa minha seguidora tinha um problema que perdeu o marido, eu tava em depressão. Eu falei, vou te mandar um Javamala, onde mudou a minha vida. E realmente a vida dela também mudou. E eu comecei a fazer em cima desse colar. Fui lá, contei as pedrinhas, cortei, fiz 108 vezes. E foi assim um boom na minha vida esse colar, porque aí eu comecei a me dedicar cada vez mais a fazer o japamala. E aí um dia nessas noites, a gente ficava até tarde, eu e o meu marido, que é o Thiago, assistindo filme, série, e na verdade nessa época eu tava com aquela, sabe aquele pique de depressão, ansiedade, achando que a vida tava acabando, todo mundo morrendo, ninguém queria usar roupa, ninguém queria sair de casa, não tinha nem como sair de casa. E aí eu achava que toda a vida estava perdida. A gente tinha mudado para um apartamento que tinha acabado de comprar, de reformar. É, tinha aberto vários quiosques. E nessa coisa, nesse vucu-vucu todo, eu comecei a exercitar a minha fé, coisas que eu não fazia através do que? Do Japamala. E aí foi se abrindo as portas. E aí nesse dia eu conheci os meninos do terapia e eu mandei um resumo da minha história que qualquer dia desse eu vou contar para vocês aqui. E aí o que aconteceu? Passou-se um ano e os meninos da terapia me chamou. Lógico, nesse um ano muita coisa foi mudando na minha vida. Para eu que atendia na minha sala, sozinha. Depois eu tive uma vendedora, que é a Daniele, que está comigo até hoje, uma ajudante de vendas. Depois a gente começou a vender muito pro Brasil inteiro. Comecei a crescer no Instagram, que eu tinha 75 seguidores no Instagram. Comecei a chegar a quase 6 mil seguidores e aí as vendas começaram a acontecer. E aí começou a dar o boom na internet. E em fazer esse Japamala, eu comecei a focar tanto no Japamala, no YouTube, nas redes sociais, escutando, pesquisando sobre isso. E aí eu vi que o Ho'oponopono, ele falava muito da energia, e a Beth Russo falava muito disso, da energia, de você adoecer através do que você escutava. E aí eu parei de escutar televisão, noticiário, essas coisas todas. E foi aí onde a minha vida mudou, gente, por completo. Vocês não acreditam, mas a minha vida, ela deu uma reviravolta quando eu parei de adoecer o meu corpo, a minha mente, com notícias. Exatamente. E aí foi onde a minha vida deu um boom, deu uma reviravolta. E aí nessa reviravolta eu saí no terapia. E o terapia foi assim um divisor de água pra minha vida, pro meu negócio, pra tudo. Eu agradeço muito os meninos de terapia. Quem não assistiu terapia, assiste. É um canal babadeiro e maravilhoso. E lá eu tenho uma história. E aí o terapia, como eu falei, foi um divisor de água. E foi ali onde saiu o documentário no terapia, contando a minha vida. Desde quando eu morei na rua. Desde quando eu fui expulsa de casa. Aquele momento que eu passei pelo câncer na minha vida. Por depressão. Por agressão no relacionamento. Num antigo relacionamento que eu tive. E todas essas coisas contribuíram para dar um boom. E aí eu lembro que a gente estava com quase 6 mil seguidores no dia que saiu o documentário do terapia. E, gente, por Deus, era tanta gente chegando pelaquela minha história, tanta gente querendo comprar roupa de Dória Miranda, tanta gente sensibilizada com a minha vida naquele dia, que foi assim uma explosão. E aí eu e meu marido, na verdade, o meu marido já acreditava. Eu não acreditava nesse boom da internet, apesar de já estar ali um ano trabalhando na internet. E aí, vou falar uma coisa pra vocês, gente. Eu nunca vendi tanto como naquele dia. Eu lembro que foi uma sexta-feira, meio-dia, que saiu. E eu tinha visto um documentário de uma mulher trans que saiu no terapia, todo mundo apedrejando essa mulher trans. E eu falei um dia pro meu marido:
eu vou pedir para os meninos não colocarem esse documentário. E vou falar uma coisa para vocês. Foi a melhor coisa, foi ter saído o meu documentário, porque esse documentário eu fui amada por tanta gente. Eu montei uma equipe assim, eu e meu marido, de tanta loucura de gente. E aí eu te falo, tudo isso veio através do quê? Da força do pensamento. Da força do pensamento. Todo mundo queria comprar a roupa da Dória Miranda. Todo mundo queria ajudar a Dória Miranda. E eu ali sempre firme e forte no meu Ho'oponopono, no meu Japamala, orando. Gente, é que tá passando carro aqui hoje na chácara, final de semana, é essa loucura de carro subindo e descendo. E aí o povo não sabe andar em terra de chão acontecendo. Ó, fez o barulho, os cachorros já começam. Vocês viram? Vou esperar. Belu! E aí, o que eu queria falar pra vocês. Através do Japamala, Belu! Através do Ho'oponopono, a gente tá atrapalhando os cachorros, né, gente? Mas é cachorro. Cachorro, passarinho, eu tô na chácara, tô gravando. E é isso. Ai, Jesus. E, gente, uma coisa que eu sempre falo. Na verdade, quando você tem medo, você atrai exatamente aquele medo. Quando você tem medo, você atrai tudo isso. Quando você fica muito pensando coisas negativas, você atrai exatamente isso. E quando você começa a praticar o Japamala, você vai saindo exatamente dessa camada do medo, dos pensamentos negativos. E eu vou te falar uma coisa. Eu comecei através do Japamala a me conhecer mais, a conhecer o meu poder, a conhecer o poder da minha fé. Através do Japamala, eu fui conhecendo outras pessoas, porque na verdade é um leque que vai se abrindo na sua vida. E aí, através desse leque, minha vida foi mudando. E aí, muita gente sabe que eu saí no Fantástico, pequenas empresas, grande negócio. Isso vai render um outro vídeo, que eu não vou falar dele hoje. Mas eu vou falar para vocês que o Japamala me fez centrar, fez eu regular a minha depressão, a minha ansiedade. Tem hora que eu tô aqui, eu vou para São Paulo e eu tô numa ansiedade altíssima. Eu pego meu Japamala, começo a fazer a minha oração, porque para mim isso é uma oração. Então eu começo e aí às vezes eu vou até dirigindo e fazendo ali, segurando na minha mão e dirigindo e tal. E aí tem gente que passa por mim e faz joia, arrasa. Então eu acho que tudo na vida da gente é energia. E aí quando você exercita essa energia, é como se ela criasse uma força. É como se você vai na igreja, vai num templo para exercitar a fé. Com o Japamala também é a mesma coisa. E aí o legal do Japamala na minha vida foi me trazer conhecimento. E aí trazendo conhecimento abriu tantas portas para mim. Trazendo conhecimento, abriram tantas portas e trazendo conhecimento para mim abriu totalmente e desbloqueou a minha vida financeira. Gente, eu na verdade eu tinha uma vida financeira tão arrasada que sabe quando você compra a cesta básica e aí divide duas vezes para pagar no fiado e quando a pessoa chega você não tem o dinheiro ainda, fica ali pedindo para comprar mais uma fiada? Eu já passei por isso e sei muito bem como isso é muito ruim. A gente se sente totalmente. E aí, com essa coisa do praticar o Japamala, porque eu não tenho uma religião. Eu acredito em Deus, eu acredito nas minhas. Eu vou longe, né? Quando eu falo de Deus, é que eu fico olhando esse céu tão maravilhoso. E eu acredito muito em Deus. Eu tenho adoração pelo Pai Xangô, entendeu? E aí,
Eu vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes eu posso até não estar bem. Aí eu fico ali, quando eu começo a fazer o japa-mala, tudo muda. Ontem mesmo eu dormi naquela coisa, dormindo, que aconteceu umas coisas comigo, de justiça. E aí eu fiquei meia deprimidinha. E aí mexeu muito comigo e com o Thiago isso. E aí a gente tá 2 semanas em casa, sem sair. Final de semana a gente saiu até na sexta, com um amigo meu que tava no interior. Mas aí a gente fica muito aqui pensando sobre isso, conversando sobre isso, montando esse processo. Que processo, gente. É tanta encheção de saco para montar um processo, mas a gente vai montando, conversando, fazendo e deixando acontecer. E aí eu também estou fazendo japamala em cima do que? Desse processo. Faço muito japamala em cima das minhas vendas. Faço para minhas clientes. Faço para tudo na minha vida. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu comprei o meu carro, vocês não vão acreditar. Eu tava com um carro. Eu tinha roubado o meu carro assim que eu mudei pra chácara. Eu fiquei sem carro, usando Uber, usando o seu Josué, que era um motorista particular. E aí, um dia eu comecei. E aí eu ganhei um carro de uma seguidora, mas era um carro bem velhinho. Que eu já queria um carro desse, mas eu ganhei. Ela nem sabia que eu tinha sido roubado e eu ganhei esse carro. Que é um Uno, porque eu tive um Uno que eu vou contar uma história uma vez pra vocês, que também vai gerar vídeo. E aí, eu comecei a fazer o Japamala, o Roponopono, para a compra de um carro. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É uma coisa tão grande que eu fui em 2 lojas e eu tinha uma restrição no meu nome que nem eu sabia. Uma restrição bem grande. E vou falar uma coisa pra vocês. Vocês acreditam que eu consegui comprar o meu carro mesmo com essa restrição? Porque eu tava ali há mais de 2 meses fazendo o tempo inteiro de mala, carro novo abençoado, sinto muito. E eu tava ali. E aí, eu vou falar uma coisa pra vocês que vocês não acreditam. O Thiago, meu marido, com o nome todo limpo, todo bonitinho, não conseguiu aprovar. E adivinha em quem foi aprovado o carro? No meu nome. E aí, é tão engraçado isso que quando eu comprei o meu carro e eu fui aprovada, e aí começou a aparecer tantas coisas, e aí um dia me ligaram para uma dívida que eu tinha altíssima. E, gente, por incrível que pareça, eu comecei a fazer para essa dívida, que era de 13 mil reais. E eu paguei por essa dívida R$ 89. E todo o poder dessa dívida foi quitado aqui. Então, por isso que eu falo para você que o Ho'oponopono, ela mudou totalmente a minha vida. E aí, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, mesmo empresária, ganhando dinheiro, eu achava que eu nunca ia conseguir limpar o meu nome, porque esse meu nome foi sujo por causa de um cheque que foi passado, emprestado para uma pessoa. E esse cheque, eu nem tinha noção que esse cheque não foi coberto, porque tudo que vinha para mim ia no endereço dessa pessoa. Então eu falo uma coisa para vocês, é muito maravilhoso quando a gente exercita a nossa fé. E aí, isso é o que eu te falo. Se você tá aí deprimida, comece a orar, comece a pesquisar. Eu gosto de escutar muito PNL. Eu gosto de ver muito o filme do Segredo. Agora eu tô lendo um livro que é aquela oração do amanhecer. Assisti um filme maravilhoso que se chamava. Eu vou lembrar aqui, tá, gente? Eu sou muito assim com filme. Era um filme maravilhoso que é tipo Segredo, Milagres.
E, na verdade, a gente fica sempre procurando um milagre na nossa vida, mas tem tanto jeito do milagre se manifestar. O milagre se manifestou na minha vida através de um carro que foi roubado. Eu ganhei um carro, comprei outro com nome sujo. Através desse carro, eu consegui pagar um cheque que eu nunca imaginei que eu iria conseguir. Que mais? Vocês viram como tudo aconteceu? Saí no Fantástico, vendo hoje para todo o Brasil. E isso é tudo o quê? A força do milagre na nossa vida. São milagres que acontecem. E aí eu vou te falar uma coisa. Acredite na tua fé. Exercita a tua fé. Acredite no teu sonho. Porque os teus sonhos vão transformar tanto a tua vida como a vida das pessoas que estão em sua volta. Eu, através do Ho'oponopono e do Japamala, eu transformei a minha vida, a vida do meu marido, a vida da minha empresa, a vida das pessoas que trabalham com a gente, os colaboradores. Então, isso foi muito, muito, muito gratificante. E aí eu te pergunto uma coisa: se você ficar aí reclamando, vai mudar a tua vida? Gente, eu não canso de escutar isso. Até o Thiago fala pra mim. Reclamar é você sofrer duas vezes. É você dobrar aquele problema que você tem. Então, quando você começa a agradecer pelo aquele problema, quando você começa a focar numa solução para aquele problema e agradecer, tudo vai mudando. Tudo vai acontecendo. E eu vou te falar uma coisa. Hoje eu acredito que na nossa vida tem milagres, rola milagre e os milagres acontecem. Sim. E como eu te falei, os milagres na verdade não é muita do jeito que a gente espera, mas sim do jeito que as coisas se manifestam. E ela se manifesta de um jeito que você fala assim: não acredito. A compra do meu carro eu não acreditava. Sair no Fantástico, nem imaginava. Morar nesse lugar então, nem imaginava. Sabe quando tudo diz pra você que nada vai dar certo e as coisas começam a acontecer? Então, é exatamente isso. É exercitar a sua fé e colocar em prática os pensamentos positivos. Você vai dizer assim: ai, Dória, nossa, gente, que sol lindo aquele que tá ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá. Muita gente vai dizer assim: nossa, Dória, é tão fácil. Você que já tá aí por cima da carne seca. Minha mãe que falava isso, gente. Gente, eu venho de baixo como todas as pessoas. Eu não tive herança. Eu trabalho, meu marido trabalha, meus vendedores trabalham muito. Mas o que eu consigo mudar através da minha oração e dos meus pensamentos, eu tô lá mudando, exercitando e correndo atrás. Esse é o segredo da chave do sucesso. Então, ó, aproveita que você tá aí, já compartilha esse vídeo com uma amiga. E se você não me segue no canal, começa a me seguir, hein? Ui, adoro!